Fala, torcedor vascaíno, o Vasco está analisando a possibilidade de retomar a negociação pela contratação do atacante uruguaio Brian Rodrigues, que hoje joga no América do México e que inclusive o jogador quer deixar a sua equipe atualmente. E a camisa nova do Vasco da Gama foi vazada, isso mesmo. O cantor Lucas Carlos fez um show ultimamente, tem uns 2 dias, e utilizou a camisa nova do Vasco da Gama. Só que é o porém, essa camisa nova que o cantor usou no seu show não foi divulgada ainda pelo Vasco da Gama e que inclusive vai ser divulgada aí nos próximos dias. Será se foi o marketing do Vasco ou um erro somente do marketing ali do Vasco da Gama? Não sei, né? A gente nunca se sabe o que o Vasco da Gama está planejando para nós. E o CEO do Vasco da Gama, que após o sorteio da Copa do Brasil, falou que a expectativa do Vasco era trazer de 1 a 2 reforços na reapresentação do elenco do Vasco, que inclusive acontece no dia de hoje, dia 22. E até agora o Vasco não contratou ninguém. Isso mesmo, o Vasco não contratou ninguém, então foi uma promessa ali que não foi cumprida pelo visto. Né? Mais uma. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno, aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir, é claro, para você deixar o seu like nesse vídeo, que ajuda pra caramba, e também para se inscrever aqui no canal, que é super importante, beleza? Vamos tentar chegar pelo menos aí a 40 likes nesse vídeo. Dá essa moral e não se esquece. Tamo junto? Agora, sem enrolação nenhuma, vamos para as informações. A primeira informação é sobre essa situação da camisa vazada do Vasco da Gama, a camisa nova do Vasco, né? A camisa 1, inclusive, que o cantor Lucas Carlos utilizou, né, num show dele, a camisa nova do Vasco da Gama. Só que, porém, essa camisa ela não foi ainda divulgada pelo Vasco da Gama oficialmente, né? Então, o cantor ele usou essa camisa, provavelmente ele ganhou do Vasco da Gama, né, para utilizar no seu show e etc. E o Vasco ainda não postou nada sobre a camisa, etc. Inclusive, essa é a última camisa feita pela Capa, tá, gente? Para quem gosta da Capa, para quem é fã da Capa, já era, né? O fim da Capa, porque a partir de 2026, quem vai entrar no Vasco é a Nike, né? A Nike vai ser a nova fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama. Então tá aqui, ó, o cantor Lucas Carlos apareceu em um show usando o novo uniforme 1 do Vasco da Gama, que será lançado na próxima sexta. Então aí, ó, na próxima sexta, essa camisa que o Lucas Carlos usou vai ser lançada. A camisa também não terá faixa nas costas, assim como o modelo 2, né? Você lembra da camisa modelo 2? Não tem a faixa nas costas. Essa camisa 1 também não vai ter, ok? Informação importante pra gente saber em relação a essa situação da camisa nova do Vasco da Gama, que vai ser lançada na próxima sexta-feira e que pelo visto foi vazada aí pelo cantor, né? Não só o Lucas Carlos, mas um cantor mais conhecido que ele é o rapper Dela Cruz, né? Que é vascaíno e tudo mais, e também utilizou essa camisa. Olha ali, a gente vê ali, ele ali de costas de Moné, Dela Cruz é o número 10. Então, cara, ele utilizou também a camisa nova. Então, talvez possa ser um marketing do Vasco da Gama ou um erro mesmo, né? Do Vasco ter dado a camisa para esses cantores. E aí esses cantores utilizaram a camisa antes da hora, né? Enfim, vamos saber nos próximos dias pra ver que a gente vai falar sobre isso, ok? Bom, vamos para outra informação? A outra informação é a seguinte, pessoal, é sobre Brian Rodrigues, ele mesmo, né? Um jogador que vem sendo especulado pelo Vasco da Gama nessas últimas janelas de transferências, que o Vasco tá buscando a contratação do jogador, né? Desde o ano passado e nunca consegue, porque é um jogador caro, é um jogador que várias vezes é convocado para a seleção uruguaia, inclusive é amigo do Puma Rodrigues, lateral hoje do Vasco da Gama. É parceiro do Puma, né, de seleção. Vamos lá, a informação que tem é a seguinte. O Carlos Berbetti deu a seguinte informação. O Vasco analisa a possibilidade de retomar esforços para contratar o atacante Brian Rodrigues, que ainda pertence ao América do México. Informação dada aí pelo Gilbert 10 e também pelo Mário Coelho Vasco. Ok? O que vocês acham em relação a esse jogador? E aqui, inclusive, o Carlos Berbetti outra informação. Por sinal, uma fonte me relatou que o Vasco chegou a acertar as condições do negócio, mas que acabou com um desfecho negativo. Além disso, o diretor de futebol Admar Lopes já foi avisado que o nome agrada muito. Agrada muito mesmo, né? Até porque o Vasco está tentando a contratação do jogador desde o ano passado.
E até agora o Vasco não conseguiu. No início do ano, teve a informação de que o Vasco estava praticamente fechado com o jogador, só que não conseguiu trazer o jogador por conta que a janela do México ia se encerrar depois de 2 dias e o América não ia ter tempo hábil para contratar um outro jogador para repor a saída do Brian, né? Agora a informação é essa, né? O jogador ele quer sair do México, ele não quer permanecer no México, né? Isso é claro, o sonho dele é jogar na Espanha, mas ele vê também uma possibilidade de jogar no Brasil, ele quer jogar no Brasil também, e obviamente ele vê com os bons olhos jogar no Vasco da Gama. Agora a pergunta que fica é, né, visando essas últimas janelas de transferências que o Vasco fez, né, tanto do meio do ano de 2024 e agora do início do ano de 2025, não foram tão boas. E o Vasco tá tentando esse jogador tem muito tempo, muito tempo mesmo. É um bom jogador? É um bom jogador. Mas será se vale a pena, cara, você buscar tanto esse jogador assim, igual o Vasco tá buscando? Né? O Vasco tá fazendo, meu irmão, todos os esforços para trazer esse jogador que é o Brian Rodrigues. Todas as janelas de transferências têm o nome do Brian especulado no Vasco. Enfim, o Palmeiras queria a contratação do jogador, o Inter Miami, o próprio Corinthians sondou a situação do atleta. Vamos ver. O próprio Flamengo também, acho que se não me engano, monitorou a situação do jogador. Enfim, quero a opinião de você, torcedor vascaíno. O que você acha aí, cara? Vale a pena investir no jogador ou não? Coloca aqui nos comentários que é super importante a sua informação, ok? A sua opinião, no caso. Vamos lá. E aí tá aqui também, ó. O Vasco chegou a acertar com o Brian Rodrigues e 9 investida deve ser feita. Atacante quer jogar no Brasil. Brian Rodrigues é o grande alvo do CRVG. Brian Rodrigues, atacante do México, né, do América do México, perdão, é um alvo de longa data do Vasco da Gama. Desde o ano passado, a direção Cruz Maltina tenta contratar o uruguaio de 25 anos, que constantemente é convocado pela Celeste nas datas FIFA. Em janeiro, o Vasco conduziu conversas por semanas e chegou a sinalizar pagar 5 milhões de dólares na época por uma porcentagem dos direitos econômicos de Brian Rodrigues, mas o América não aceitou os valores iniciais, tá? O Vasco chegou a ter tudo acertado com a América do México. O novo período de contratações se estenderá de 10 de julho a 2 de setembro. Então, ó, mês que vem, mês de julho, 10 de julho vai abrir a janela de transferências aí, meu irmão. O Vasco tem que contratar. O Vasco tem que buscar reforços, porque senão vai ficar complicado. A janela começa dia 10 de julho e termina no dia 2 de setembro. Então, o Vasco vai ter tempo de sobra para contratar jogadores. A gente precisa, né? Essa janela do meio do ano é aquela janela de como que fala? De correção. De você corrigir os erros que você cometeu na janela do início do ano passado, e seja o que for. E o Vasco cometeu muitos erros, né? A gente pegar a janela agora do início do ano, o Vasco acertou em 3 contratações, vamos dizer. O Nuno, sem dúvida nenhuma, foi a melhor contratação. Em segunda, na minha opinião, foi o Tietê. E um outro jogador que tá me surpreendendo, ainda não tenho 100% de confiança nele, mas é o Lucas Freitas. Achei que seria um bagre imenso, mas até que hoje tá servindo ali como zagueiro do Vasco. Enfim, o que você acha em relação aí a Brian Rodrigues? Vale investimento? Não vale? E aí, deixa aqui nos comentários que é super importante a sua opinião. Beleza? Os números do Brian, pessoal, é esse aqui, ó, 25 anos de idade, o jogador é uruguaio, nasceu em Tranqueiras, no Uruguai, tem 1,75 de altura, ele joga pela ponta esquerda, tá? Posição onde o Nuno Moreira joga, né? Visando hoje que a gente tem na ponta esquerda Nuno, na ponta direita Ryan. O Ryan é uma incógnita, porque pode chegar uma proposta aí de um clube europeu de 200 milhões, 180 milhões, o Vasco vai vender provavelmente. Então não é garantido que o Ryan vai permanecer no Vasco. O Vasco quer continuar com o Ryan, mas é claro, o Vasco precisa de dinheiro. Chegando uma proposta aí de mais de 150 milhões de reais, tenho certeza absoluta que o Vasco vai vender, ok? E aí tá aqui, ele é atualmente hoje o jogador que é convocado para a seleção uruguaia várias vezes. O valor de mercado dele hoje é de 6 milhões de euros, né? Então, cara, é um valor bem alto. Ele tem contrato com a América do México até o dia 30/6 de 2026. Então, final do ano agora, de 2025, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, né? Ao não ser que o Vasco queira pagar o valor da multa dele, né? Fazer um negócio ali de 5 milhões de euros, seja o que for. Ainda assim é muito dinheiro, não sei nem se o Vasco tem dinheiro para isso, mas, né? O que uma parcela não vale, né? O Vasco pode parcelar, o Vasco está parcelando aí a compra do Nuno Moreira. Enfim, vamos ver.
O jogador ele joga pela ponta esquerda, pela ponta direita, também como centroavante, tá? Ele joga em 3 posições. É um jogador que começou no Peñarol do Uruguai, depois foi pro Peñarol profissional, jogou no Los Angeles Galaxy, depois ele foi pro Almeria da Espanha e hoje tá no América do México, ok? Os números do jogador nessa temporada atual, na Liga MX Apertura, ele fez 11 jogos, 4 gols e 3 assistências. Na Champions Cup, 4 jogos, 1 gol e 1 assistência. Na Liga MX Clausura, 13 jogos, 4 gols e 3 assistências. Na Liguilla Clausura, 1 jogo, 0 gols, 0 assistências. E na Liga Apertura ele fez 5 jogos, 1 gol e 2 assistências. São números bons. Um jogador que tem números bons, tem uma idade boa, é novo. Então pode ser uma possibilidade aí de vir para o Vasco da Gama para reforçar o nosso ataque. É sempre importante, né? Não é porque a gente tem um Nuno Moreira hoje na ponta esquerda que a gente vai deixar de contratar um jogador. Ainda mais um jogador como o Brian Rodrigues, que é um baita de jogador, que é um excelente jogador. Para mim vale investimento, é um baita de jogador. É claro que ele pode jogar muita bola lá no América do México, chega aqui no Brasil, no Vasco, não joga nada. É o que mais acontece, né? O Vasco tem esse azar. A gente já viu aí com o Luco Orediano, com o Carlitos Palácio, que era uma promessa do Chile. A gente viu aí ultimamente também, né? Qual era o outro jogador que chegou no Vasco também, que era uma promessa e não deu certo? Tem muitos jogadores que chegou no Vasco que não deu certo. Esforza propriamente. Enfim, vamos ficar de olho aí. Tem o próprio Giandetti, a galera falava que tinha bons números lá no Campeonato Mexicano. Chegou no Vasco, o cara não jogou nada, né? Os números dele no Vasco é horroroso. Enfim, vamos esperar, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, beleza? O outro ponto que a gente tem que falar, pessoal, é sobre uma promessa que o Carlos Amodeu, o CEO do Vasco, fez, né? Olha aqui, ó, em entrevista no dia 2 de junho, o CEO Carlos Amodeu disse que a expectativa era o Vasco ter reforços disponíveis para a reapresentação do elenco, que seria agora, né, que vai acontecer no dia ou ontem ou hoje, tá, desse mês. E até agora, hoje é dia 22, né? Hoje provavelmente o elenco do Vasco se apresentou. E chegou o dia e até agora 0 jogadores foram contratados, né? Só especulação, sondagem, quer jogar no Vasco, não quer, enfim. Qual será o próximo atraso, né? A gente tem aqui até o vídeo aqui, né, da Itatiaia, da entrevista do Carlos Amodeu falando, né, que a expectativa dele, né, do Vasco era trazer de 1 a 2 reforços até a representação do elenco. E até agora, cara, pelo visto, não chegou ninguém, né? Olha aqui o vídeo, vou colocar o play pra vocês verem. Perdão que tava sem áudio, tá? Perdão que tava sem áudio, deixa eu dar o play aqui de novo. Essa janela, do dia 2 ao dia 10, ela é uma janela muito específica para a Copa do Mundo de Clubes. Até porque nós vamos ter, primeiro, uma parada de folga dos atletas durante 10 dias a partir do dia 12 desse mês. Os atletas vão se reapresentar no dia 21, 22 de junho. Então é fundamental que esse processo de contratações ele aconteça para quando os atletas forem se reapresentar. De forma que os atletas que eventualmente forem contratados já estejam disponíveis da comissão técnica na reapresentação, lá no dia 22, 21, 22 de junho, e que possam então ser registrados para fins de condições de jogo no dia 10 de julho para jogar no dia 12 ou 13 contra o Botafogo, assim que for definido o calendário. Então tá aí, essa foi a promessa, vamos dizer, que o Carlos Amodeu fez, né, mas que não foi cumprida. Uma promessa que não foi cumprida. A expectativa do Vasco era contratar de 1 jogador a 2, não chegou ninguém até agora, né? Pode ser que o Vasco contrate o jogador aí hoje, né? Mas, ainda mais que tem muitos jogadores que estão sendo especulados no Vasco ultimamente. Mas vamos dar uma olhada, vamos esperar, vamos aguardar, mas até o momento nada foi feito, ok? Então é isso, pessoal. Obrigado pela moral de todos. Deixem seu like nesse vídeo. Se inscrevam no canal também, que é muito importante. Ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo você se inscrever. Dá moral pra gente aí, que é super importante também. Beleza? Sei que eu tô devendo as lives pra vocês, né? Peço até perdão. Mas como eu falei pra vocês, tô tentando montar um calendário aí, né? Pra gente na semana. Pra gente fazer umas 2, 3 lives na semana. Beleza? É porque agora também tô em semana de prova na faculdade, de apresentação de trabalho. E aí depois eu vou entrar de férias, irmão. E aí vocês vão ver aí, vai ter janela aberta também. A gente vai fazer um monte de live pra vocês. Beleza? Fiquem atentos aí que, pô, vai vir muitas novidades maneiras. E é isso. Tamo junto? É isso, pessoal. Obrigado. Deixa seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. Hypem um vídeo também, não se esqueçam, que ajuda pra caramba. Tamo junto. Esse vídeo tá saindo um pouquinho mais tarde, peço até perdão. Mas hoje ainda tem outro vídeo, tá? Então fiquem atentos aí, umas 5 horas, 6 horas da noite aí, pra você acompanhar nesse domingo aí, nesse domingão, mais um vídeo novo do canal.
Tamo junto, pessoal. Abraço a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas.